Eu sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, X e outras redes sociais. Vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, reta final, faltando 23 partidas para encerrar o campeonato. 3 serão hoje, 10 aí no final de semana e as outras 10 na próxima quarta-feira, depois da vinheta. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais. Jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Começou na terça-feira com o Vasco perdendo para o Corinthians e ontem tivemos Santos perdendo para o Fluminense 3-0 em casa, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0. Em casa também, Bahia perdeu para o São Paulo por 1-0. Cuiabá perdeu para o Internacional, também em casa, por 2-0. Palmeiras venceu em casa, o América por 4-0. E o Curitiba empatou com o Botafogo em 1-1. E hoje tem Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético do Paraná, Bragantino e Fortaleza, jogos que interessam tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, né? Os jogos que tem hoje, Grêmio tem 59 pontos, não vai chegar no G4, não chega no G4, porque tem 59, chega a 62 e o quarto colocado já tem 63 pontos. Então o Grêmio não vai chegar no G4, mas pode ficar ali a um ponto, faltando 2 rodadas. O mesmo vale para o Bragantino. Tem 59 pontos, pode chegar a 62 e encostar aí no Flamengo, no América e no Botafogo. Os três têm 63 pontos, né? E a Cruzeiro, esse é o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná está aí classificado para a Sul-Americana, é o 8º lugar, não corre risco nenhum de rebaixamento, não tem condições de chegar no G4 mais, e nem sequer vai chegar ali na pré-Libertadores, né? Vai ficar aí com a Sul-Americana mesmo, e o Cruzeiro que briga aí para não cair, né? O Cruzeiro tem 44 pontos, uma vitória hoje significa praticamente fora da zona de rebaixamento, né? Vai para 47 e o primeiro na zona de rebaixamento é o Bahia com 41 pontos. Então o Cruzeiro vai ficar aí a 6 pontos, né? Faltando 2 jogos, e aqui perdeu os 2 e o Bahia venceu os 2 jogos para poder o Bahia passar do Cruzeiro, né? Então, a vitória do Cruzeiro hoje significa não ser mais rebaixado, né? Não ter mais possibilidade de rebaixamento. Vamos lá para a classificação e para os últimos jogos dos clubes, né? Palmeiras lidera com 36 pontos, com 19 vitórias, né? 66 pontos, 36 jogos, 66 pontos. E nos últimos 5 partidas, perdeu uma, né? Venceu as 3, venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Situação mais lamentável do Botafogo. O Botafogo está aí queimando a gordura do início do campeonato, né? Está em segundo por causa disso, porque ele está ali com 63 pontos nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Situação do Botafogo. O Atlético Mineiro chegou a 63 pontos da briga pelo título, venceu os 3 últimos jogos, né? Não perdeu nas últimas 5 partidas, empatou 2 e venceu as últimas 3. Flamengo perdeu esse último jogo agora justamente contra o Atlético Mineiro, mas venceu 3 e empatou 1 nos últimos 5 jogos. O Grêmio que deu uma arrancada aí, tá brigando pelo título, agora fica mais difícil, né? Tá com 59 pontos, tá a 7 pontos ali do primeiro colocado e só restam 2 rodadas, né? O Grêmio 3 jogos ainda, mas vai ficar 4 pontos se vencer seu jogo, né? Venceu 3 partidas das 5, mas as últimas 2 perdeu. O Bragantino também nos últimos jogos não vem bem. Nos últimos 5 venceu 2, mas nos últimos 3 jogos perdeu 2 e empatou 1. Empatou justamente contra o Botafogo, né? Então, esses são os times aí na briga pelo título. Muito difícil para Bragantino e Grêmio.
Bragantino e Grêmio, que estão com 59 pontos. O Grêmio e o Bragantino chega a 62, vai ficar 4 pontos aí do Palmeiras, se vencerem seus jogos hoje. Se não vencer, o empate vai para 60 pontos. Aí as chances são mais remotas ainda de título, né? Na parte de baixo da tabela, quem ainda pode cair? Matematicamente, Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Vasco, Bahia e Goiás. Goiás, chances remotas, deve perder hoje para o Grêmio e deve ficar rebaixado matematicamente. Então vai ficar restando uma vaga. Bahia teve a oportunidade ontem de sair da zona de rebaixamento com empate, mas perdeu. Seu jogo ficou com 41 pontos. A situação do Bahia não é nada boa, né? Tem aí, fez um grande jogo contra o Corinthians lá, mas nos últimos 5 jogos só venceu esse contra o Corinthians, perdeu 3 jogos, empatou 1. O Goiás vai na mesma situação. Nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, perdeu 4. A chance de rebaixamento é grande hoje. O Vasco, que perdeu seu jogo contra o Corinthians, ficou fora da zona de rebaixamento, porque o Bahia não fez seu dever de casa, né? Tem 42 pontos. O Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento, venceu 2, empatou 2 e perdeu a última aí dos últimos 5 jogos, né? O Santos, que também perdeu ontem, tem 43 pontos, correndo risco ainda de rebaixamento. E nos últimos jogos aí o Santos venceu apenas um dos 5, empatou 3 e perdeu 1. Cruzeiro na mesma situação, né? Cruzeiro tem 44 pontos, ainda correndo risco. Os últimos 5 jogos do Cruzeiro, só uma vitória, né? 3 derrotas e um empate. E mais o Fortaleza aqui também, 45 chances pequenas de rebaixamento, 4 jogos, né? E o Fortaleza joga hoje com o Bragantino ainda. 4 pontos tem aí de diferença para o Bahia. Dificilmente o Fortaleza vai cair, apesar de vir mal aí na reta final do campeonato, né? Nos últimos 5 jogos, Fortaleza não venceu, perdeu 3, empatou 2 partidas. Então, o Fortaleza vem muito mal aí. Depois do jogo contra a LDU, Fortaleza não se acertou mais, né? Corinthians tem 47 pontos, 11 vitórias. O Bahia ainda pode alcançá-lo, né? O Bahia tem 41 e também tem 11 vitórias. Se vencer as duas, vai para 13 vitórias e passaria o Corinthians, caso o Corinthians perca as 2 partidas, né? E próxima rodada, penúltima rodada, que será no final de semana, teremos Corinthians contra Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Cuiabá, Palmeiras recebe Fluminense, América recebe o Bahia, o América já rebaixado e o Bahia brigando aí para sair da zona de rebaixamento. Botafogo brigando pelo título recebe o Cruzeiro, que ainda briga para não cair, né? Bragantino enfrenta o Curitiba é rebaixado. Grêmio enfrenta o Vasco. Atlético do Paraná pega o Santos e Fortaleza, o provável já rebaixado Goiás. Esses jogos aí que acontecerão no sábado e no domingo. 2 no sábado, Corinthians Internacional, Atlético e São Paulo, o restante todos no domingo, e na quarta-feira fecha-se o Campeonato Brasileiro da Série A. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí nas redes sociais.